Vamos conversar um pouquinho. Para entender as cirurgias de face, é preciso a gente conhecer um pouquinho mais de algumas estruturas da face. Por quê? Porque isso vai mudar toda a cirurgia e todo o resultado que você está procurando com a cirurgia. Bom, eu tenho vindo falando aqui muito sobre a cirurgia, o que se procura, o que as pacientes querem, o que elas sentem, o porquê as pessoas procuram um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia de face. E agora eu vou explicar para você as opções que existem, trazendo o que eu acredito na minha prática durante todos esses meus anos de cirurgia, o que dá o melhor resultado. E o melhor resultado é que a gente está falando em um rejuvenescimento que realmente fica bonito, sem uma mudança da sua fisionomia. Ou seja, um rejuvenescimento de verdade, não uma alteração da face para parecer que você ficou mais jovem ou corrigiu algum erro da face. Uma estrutura que é extremamente importante na face chama-se SMAS. O SMAS, uma sigla americana que significa Sistema Músculo-Aponeurótico da Face, é um sistema realmente, ele é ligado, ele começa desde aqui de cima na região temporal, continua-se na região média da face, aqui na maçã, e depois ele toma continuidade com o músculo do pescoço, que é o músculo platysma. É como se fosse uma única coisa e em cada lugar do rosto ele tem uma pequena diferença, mas é uma coisa só junta. O SMAS, ele é concentrado na região da face, nesta região. Só que é importante a gente entender que o SMAS, como estrutura anatômica, na face ele está realmente nessa parte aqui de trás. E aqui na frente ele continua ligado com uma gordura que é chamada de malar fat patch, ou gordura malar. Essa gordura é uma das responsáveis pelo derretimento da face, ou seja, pela queda da face, marcando o sulco nasogeniano e esvaziando a região da pálpebra inferior, da região da órbita, trazendo aquele aspecto de cansaço e de envelhecimento. Nós precisamos tratar essa estrutura. Antigamente, a gente entrava na pele, descolando a pele e fazia a tração da pele. E isso já deu para entender que não trata a estrutura mais profunda, não trata o SMAS. Posteriormente, as técnicas cirúrgicas foram sendo desenvolvidas e começou-se a fazer algum tratamento do SMAS. Primeiro, uma aplicatura, realmente, pegar um pedaço do SMAS lá na frente e tentar puxar ele aqui para trás em forma de pontos. Dava algum resultado, mas não é um resultado tão duradouro. E muitas vezes acabava criando alguns volumes que não ficavam tão bonitos na face. Com o passar do tempo, começou-se a fazer uma ressecção dessa camada, desse SMAS, e fechando aquela falha que ficou. Também teve uma evolução, melhorou bastante os resultados, mas também tinha os seus defeitos. E o principal defeito é que todas essas técnicas que atuam dessa forma, elas não tratam os ligamentos. Eu sempre falo, o ligamento é como se fosse uma corda bem esticada desde a pele até o osso, e ela permite uma mobilização pequena das estruturas profundas. Para isso ser movido realmente, levar para a posição adequada, ele tem que ser seccionado e aí reposicionado na posição correta. Bom, na evolução da cirurgia, começou-se a produzir algumas palavras bonitas, high SMAS, low SMAS, que eram cirurgias onde a gente começava o descolamento do SMAS aqui na parte de trás, em cima da glândula parótida. Então era uma área que a gente considerava muito segura, porque os nervos faciais estavam bem profundos nessa estrutura. Então permitia com que o cirurgião fizesse um descolamento desses SMAS e tracionasse, puxasse. Mas, novamente, não estava indo lá e seccionando o ligamento, tá? O ligamento zigomático, o ligamento aqui da face. Então, isso deixava com que não trouxesse tudo o que precisava. Dava uma esticada, dava uma melhorada. Não era uma coisa tão artificial quanto só aquele lifting de pele, mas ainda não se trazia uma naturalidade e nem um resultado tão grande à face. O rosto é em camadas, como se fosse uma casca sobre a laranja. É uma camada e outra camada, e depois a camada, depois que sai daquele branquinho, entra na camada do gomo. A face é exatamente a mesma coisa. Pele, gordura, SMAS, quarta camada, camada de nervos, e aí as estruturas ósseas mais para baixo. Uma laranja, camadas, uma face, camadas.
A relação é muito interessante, facilita com que todo mundo entenda aqueles termos técnicos, aquela história toda difícil de entender e que faz toda a diferença na sua cirurgia. Quando entendeu-se mais a anatomia na evolução, o cirurgião entendeu que ele precisava mobilizar esse ligamento e, principalmente, tratar na região aqui essa gordura malar, que se começou a fazer o chamado deep plane. O que é o deep plane? Na verdade, deep, de profundo, plane, plano, né? Então a gente entra num plano profundo. O SMAS deixa de ser simplesmente uma estrutura que a gente fica mobilizando para lá e para cá, e a gente entra abaixo dele, numa camada que a gente chama de quarta camada. É um espaço praticamente que a gente vai soltando, ele vai se abrindo, e por ali eu consigo caminhar. Ali, abaixo desse plano, coberto por uma face, nós temos os nervos faciais. E é esse o caminho por onde eu consigo chegar, o cirurgião consegue chegar no ligamento e fazer a secção do ligamento, ou seja, soltar o ligamento. Quando eu solto o ligamento, eu solto essa corda que prende todas essas estruturas da parte óssea, eu consigo mexer a face, levar para onde eu quero levar para onde eu preciso levar. Aí vai vir o conhecimento anatômico, vai vir o conhecimento estético, vai vir a arte do cirurgião de olhar o que ele quer. Uma coisa é a técnica, ir lá e fazer a técnica, que é uma técnica avançada, é uma técnica que precisa bastante treinamento, muito conhecimento, muitos casos operados para se chegar lá, mas não é só isso. Precisa mais, precisa um olhar da face, do que fica bonito, para onde eu devo levar, porque depois que eu soltei os ligamentos, eu preciso saber aonde eu vou colocar essa gordura, levar tudo para que fique um rosto bonito, um rosto adequado, não fique uma coisa aberrante, não fique uma coisa transformada. Ali é onde hoje a gente trabalha. Então a gente entra na sua face e vamos até essa camada onde a gente aprofunda no SMAS, entrando nessa quarta camada e fazendo todo o descolamento, soltando os ligamentos e com isso mobilizando para o lugar. Agora eu já sei para onde eu quero, já está tudo solto, eu vou fazer a fixação. A fixação, sim, eu vou dar um ponto lá, pegando aquela estrutura que eu liberei, trazendo em partes da face que são partes fixas, são partes que não se movem. Então eu vou dar um ponto lá e dar um ponto aqui, amarrando, deixando aquilo firme, aquilo de uma forma bem presa. Isso faz com que essa estrutura cicatrize nessa posição nova e aí ela realmente traga todo o rejuvenescimento que a gente queria. Outra coisa que é muito bom nessa técnica agora, que quando eu faço isso, eu trato não só o envelhecimento que você já teve, mas eu também trago uma prevenção para o envelhecimento futuro. Por quê? Porque eu realmente trago uma cicatrização adequada no lugar que eu quero. Isso dificulta, com o passar do tempo, que essas estruturas profundas se mobilizem tanto quanto elas mobilizavam antes. Então, a grande diferença hoje entre a cirurgia do SMAS lifting e do Deep Plane Facelifting é a camada, é o lugar onde a gente vai trabalhar e soltar esses ligamentos, soltar principalmente esse ligamento aqui, que é o ligamento zigomático, mas soltar os ligamentos macetéricos, soltar os ligamentos, liberar os tecidos profundos, para que eu consiga fazer a mobilização. Quando eu faço a mobilização profunda, a pele está aderida a essa camada e ela vem junto. Por isso eu consigo dar um tratamento totalmente correto à face toda. Eu não estou aqui só tratando igual nos liftings mais antigos, onde eu ficava na camada da pele, a camada mais superficial, puxando e esticando a pele. Não, a gente entrou na camada profunda e a gente corrigiu toda a camada, a gente corrigiu tudo aquilo ali. E a pele vem junto. Por isso, quando eu posiciono a gordura malar na posição correta, eu melhoro sulco nasogeniano, o famoso bigode chinês, eu melhoro aquela faltazinha, aquele esvaziamento na região orbital, que dá aquela sensação de cansado, de abatido. E com isso, eu também, mobilizando tudo, vou retirar o excesso de pele. Aqui eu não estou tirando pele por tirar, eu não estou puxando e tracionando a pele. Eu estou tirando a pele que está em excesso, a pele que subiu junto com as estruturas profundas. Isso é uma grande diferença no resultado da cicatriz. Porque uma cicatriz que é posicionada sem tensão é uma cicatriz que vai ficar bonita no pós-operatório.
O grande inimigo de uma cicatriz bonita é uma cicatriz com muita tensão. Então, cicatrizes que são acopladas ali, colocadas sem tensão, são cicatrizes que vão ter uma boa evolução e vão ficar praticamente imperceptíveis. E isso só é possível porque eu não estou fazendo atração na pele, eu estou tratando o plano profundo. Eu fui lá, entrei naquela famosa quarta camada, que é aquele espaço onde eu consigo trabalhar, os nervos ficam abaixo, protegidos por uma outra fáscia, ali eu entro, vou soltando os ligamentos. Lógico, aqui o conhecimento do médico é extremamente importante, é aqui que vai diferenciar quem sabe essa cirurgia e quem nunca nem entendeu o que é uma cirurgia de face. Por quê? Aqui os nervos estão passando ali e eu tenho que fazer a secção do ligamento, mantendo os nervos intactos. Essa é a grande diferença entre uma cirurgia que vai ficar bonita e uma cirurgia que pode trazer algum grau de dor de cabeça no futuro. Tratando, reposicionando, soltando os ligamentos, a pele vem sem tração, sem tensão, sem estar esticada, dando o quê? Uma face bonita, cuja camada profunda está toda colocada, esculpindo, aparecendo na pele aquilo que está profundo. Então é uma estátua que está coberta por um pano, mas você consegue enxergar o que foi feito lá embaixo. E a pele é o acabamento final. Aí sim, uma pele bem posicionada, e aí a gente pode pensar em tratar a pele, mas é só um tratamento de qualidade de pele, é um tratamento de densidade, de hidratação da pele. Aqui vai caber uma outra técnica que eu vou explicar em algum momento aqui futuro sobre nanofat, enxertias de gorduras, mas vamos nos atentar aqui à diferença do lifting, SMAS e do Deep Plane Facelift. Essa é a grande diferença, e isso é o que traz resultados bonitos, resultados duradouros e resultados naturais para sua face. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de face, eu gosto que você pense uma coisa que é mais fácil para vocês no dia a dia. Vamos pensar numa reforma de uma casa. Você pode entrar, simplesmente lixar tinta antiga, fazer uma tinta nova ou cobrir com papel de parede. Vai melhorar o aspecto, vai dar um aspecto já mais novo, mas você não tratou a profundidade. O cano, o fio elétrico, o mofo que tem na parede, e logo vai voltar a aparecer de novo o envelhecimento da casa. Aqui, quando a gente pensa no Deep Plane Facelift, a gente está pensando em tratar o que tem dentro primeiro, em tratar o cano, em tratar aquela infiltração, resolver o que está lá dentro, para depois a gente fazer o tratamento da parede. Agora, o papel de parede ou a tinta vai, além de dar o aspecto bonito, vai manter, vai conservar, não vai trazer aquela cara de reformado, mas sim vai trazer um aspecto de novo. Uma nova face está sendo aqui o que eu estou conversando com vocês todos sobre tudo o que a gente encontra da cirurgia de face, da cirurgia para tratar o derretimento da face, para tratar você frente ao espelho, se enxergando novamente como você gostaria de se ver.